Hoje, nós vamos iniciar também uma série que é sobre o tema Histórias do Nascimento. Nós vamos pegar algumas histórias que envolvem o nascimento de Jesus e que estão, às vezes, debaixo de uma nuvem, que nós não conseguimos compreender muito bem, tirar alguns ensinamentos a respeito dessa história, ensinamentos práticos para a nossa vida e mais, conhecermos mais precisamente o que foi o nascimento de Jesus e o que simboliza o Natal. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, então, em Mateus, Evangelho segundo São Mateus, no capítulo de número 2. Nós vamos ler o capítulo todo. Evangelho de Mateus, o capítulo de número 2. Capítulo todo. Primeiro livro do Novo Testamento. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar matar o menino. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, portanto, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não existem mais. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e a sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia,
em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa terra chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Até aí. Irmãos, o Natal, nós sabemos que ultimamente tem se tornado uma data comercial. É a data de dar, trocar presentes, é uma data comemorativa, onde o comércio ele é aquecido e as pessoas têm entendido ultimamente que Natal é simplesmente uma data onde você troca presentes com outras pessoas a fim de honrar a memória do bom velhinho, a memória do Papai Noel, a fim de fazer com que esse mito criado do Papai Noel, ele se estenda às nossas crianças e forme a imaginação delas, e as nossas crianças, então, elas crescem hoje com essa ilusão de que o Papai Noel é a representação máxima do Natal. Não existe problema algum em se trocar presentes, em dar presentes no dia do Natal. A única questão é que parece que o personagem principal do Natal, ele está sendo deixado de lado, ele está obscurecido. Parece que o dono da festa, ele não está sendo levado em consideração. As pessoas estão trocando presentes, as pessoas estão dando presentes umas às outras, mas não estão se lembrando do dono da festa. Não estão se lembrando do personagem principal do Natal. Então é por isso que todo Natal é muito importante nós nos lembrarmos do que ele realmente representa. E o porquê de fato nós celebramos o Natal. Eu sei que alguns tendem para uma atitude extrema, dizendo que o Natal ele não faz parte do calendário cristão, que ele não é uma festa bíblica e que nós talvez não deveríamos comemorar. Eu sei que existem muitas coisas que são faladas até mesmo dos enfeites natalinos, mas a questão maior de discussão não é a respeito dos enfeites do Natal, ou se o Natal é ou não uma data a ser comemorada. A questão é sobre a importância de nos lembrarmos sempre da pessoa de Cristo. E se nós temos a oportunidade de uma data específica, fazê-lo lembrar, fazer o lembrete da existência, do nascimento do Cristo de Deus, de uma forma tão ampla como o Natal alcança a maior parte dos povos, pelo menos a maior parte dos povos do Ocidente. Por que não usarmos o Natal como uma data específica para mostrar a todos os povos, a todas as pessoas, que o nosso Cristo nasceu e o que nós estamos comemorando nada mais é do que o nascimento dele. Não importa se ele nasceu ou não nasceu no dia 25, e ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Importa que nós tiramos esse dia para nos lembrar. É simplesmente um memorial, onde nós nos lembramos que o nosso Cristo nasceu. E é isso que Mateus agora vem fazendo com os seus leitores. Ele vem lembrando os leitores de que Jesus nasceu e mostrando a importância do nascimento de Cristo. Quando ele disse assim, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em primeiro lugar, ele localiza o nascimento de Jesus geograficamente. E quando ele fala que foi no tempo do rei Herodes, ele localiza o nascimento de Jesus historicamente, no espaço e no tempo. Isso quer dizer que a história de Jesus não é um mito como a história do Papai Noel. A história de Jesus é uma história verídica.
O nascimento de Jesus aconteceu no tempo, aconteceu de maneira real. E é por isso que o cristianismo é extremamente significante, porque tudo o que aconteceu é nada mais do que os fatos históricos e que foram registrados nas Escrituras Sagradas. É por isso que os escritores, eles dão tantos detalhes a respeito do que estava acontecendo no momento em que Jesus nasceu, para que as pessoas pudessem ter plena consciência e plena convicção de que o que estava sendo narrado não era apenas mais uma história a ser contada. Não era apenas mais uma fábula a ser inventada, como as outras religiões faziam. Os escritores, eles têm um cuidado de mostrar que tudo o que aconteceu é fato e pode ser localizado no espaço e no tempo. Quando nós lemos tendo Jesus nascido, nós precisamos levar em consideração uma coisa. O nascimento de Jesus não é fruto do acaso. O nascimento de Jesus é consequência de um projeto. É consequência de um plano. E esse plano não foi um plano de última hora de Deus. Esse plano é um plano eterno. Esse plano não começa na terra. Esse plano começa no céu. Esse plano não começa no tempo. Esse plano acontece na eternidade. Quando nós falamos que Jesus nasceu, o projeto, o plano de Deus para o nascimento de Jesus, ele se desenvolve durante toda a história da humanidade. E é importante nós entendermos isso para que você entenda o que Deus fez para que essa simples frase de Mateus ganhasse significado. Paulo vai dizer, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, na plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos é o tempo exato da ação de Deus, o tempo determinado por Deus. Não seria em outro tempo. Foi justamente no dia preciso em que Deus um dia havia determinado, ainda na eternidade, Cristo nasceu. E quando ele fala que Cristo nasceu na plenitude dos tempos, também quer dizer que o mundo havia sido preparado por Deus para o nascimento de Cristo. Quando nós olhamos a história bíblica, de Gênesis a Malaquias, o Antigo Testamento inteiro está registrando a ação de Deus no mundo, a ação de Deus na face da terra, para preparar a terra para esse evento tão especial, o maior evento da humanidade. O evento do nascimento de Cristo. É interessante que contam que certa vez perguntaram para Neil Armstrong, que foi o primeiro homem a pisar na Lua, assim que ele voltou, ainda descendo do foguete, o repórter perguntou para ele, dizendo, Armstrong, você acredita que o maior feito da humanidade, o maior feito já presenciado pela humanidade foi o homem ter posto o pé na Lua? Ele falou assim, não, o maior feito não foi o homem ter posto o pé na Lua, foi Deus ter posto o pé na Terra. E esse é o grande marco da humanidade. É por isso que a humanidade é dividida entre antes e depois de Cristo. Apesar de hoje estarem lutando para tentar tirar essa perspectiva cristã do calendário. Mas Deus trabalhou em toda a história da humanidade. Acompanhem comigo. Deus, ele cria o ser humano se afasta dele. Se afasta dele de tal maneira que resolve esquecer que Deus existe. Mas Deus, então, ele entra de novo na história através de Sete,
o filho de Adão, e então o nome de Deus volta a ser buscado. E o povo, então, através da descendência de Sete, começam novamente a buscar o Senhor. Mas toda a humanidade, a partir dali, fora os descendentes de Sete, começam a se desviar e a se afastar cada vez mais do Senhor, a viver longe do Senhor. A tecnologia começa a se desenvolver. Nós temos a idade do ferro, nós temos a idade do bronze, tudo isso registrado nas Escrituras. Nós temos os primeiros homens a criar gado, os primeiros homens artistas que começaram a criar instrumentos musicais. Nós vemos o desenvolvimento da humanidade, mas nada disso fugiu da soberania de Deus. A humanidade foi se desviando até que Deus resolveu recomeçar todo o projeto de povoação da humanidade com Noé. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Não é que Noé era um ser humano excepcional e fantástico, sem problemas. Não, é que ele achou graça diante de Deus. Ele achou tanta graça diante de Deus quanto nós aqui hoje à noite, que estamos assentados na presença de Deus, rendidos à sua palavra, rendidos à sua voz. Porque foi isso que aconteceu com Noé. Noé apenas ouviu a palavra de Deus, ele ouviu a voz de Deus e seguiu ao Senhor, porque um dia a palavra de Deus rompeu com a sua surdez. Se você está aqui hoje é porque a graça de Deus alcançou você, rompeu com a sua surdez. E você pode estar aqui hoje. Deus resolve novamente criar uma humanidade a partir de Noé. E depois disso ele chama Abraão. E de uma humanidade ele resolve criar um povo. Um povo para quê? Um povo para que o filho dele pudesse nascer dentre aquele povo. Para que o filho dele pudesse ter uma cultura. Para que o filho dele pudesse ter uma religião. E ele organiza esse povo. Esse povo é levado para o Egito. Deus tira o povo do Egito debaixo de uma demonstração de grande poder, leva esse povo para habitar uma terra, divide essa terra, expulsa os inimigos, constrói uma nação, fortalece essa nação. Mas essa nação, como qualquer ser humano, ela é corrupta e ela vive ciclos onde serve ao Senhor e onde abandona o Senhor, onde o seu coração pende para o serviço a Deus, e em outros momentos o coração pendia para longe de Deus. Mas Deus, como um pai, guia essa nação a fim de ensiná-los os valores, os princípios, os conceitos de verdadeiros servos de Deus. Essa nação, por várias vezes, ela é corrigida pelo Senhor. E quando ela é corrigida pelo Senhor, a vara da correção de Deus, quando vem sobre aquela nação, é uma vara pesada. Deus vem mandando outras nações com mentalidades megalomaníacas. E o mapa político mundial está em constante mudança. Em primeiro lugar, nós vemos a Assíria vindo, conquistando a parte norte do território de Israel, levando esse povo cativo, e eles ficam em cativeiro. Depois disso, nós vemos o mapa político mudando novamente, e uma nova nação surge no cenário, se fortalecendo, Babilônia. Eles conquistam a Assíria, descem, conquistam o Reino do Sul agora, e todo Israel agora não passa de escravo dessa nação babilônica, mas Deus está apenas corrigindo o seu povo. O mapa político muda novamente. Uma nova nação surge, os medos e os persas. Eles conquistam a Babilônia. E um rei autoriza o povo de Israel a voltar para o seu território e a reconstruir os muros de Jerusalém e a reconstruir o templo de Jerusalém. O mapa político muda novamente. E um novo homem surge, chamado Alexandre o Grande.
Ele é conquistador, ele conquista os povos. E não apenas conquista, mas à medida que conquista, ele impõe a sua cultura. Ele impõe a sua cultura para cada povo que ele conquista. E ele obriga aqueles povos não apenas a adorarem os seus deuses ou aceitarem os seus deuses, mas também a falarem a sua língua. E uma língua única começa a ser falada em todo o império, o grego. O mapa político muda novamente. Uma nova nação, talvez a mais poderosa, a mais forte, e o maior império que já existiu, o Império Romano. Os romanos, eles entram no cenário, eles conquistam o Império Grego e eles montam um império enorme. E é nesse império, durante o reinado desse povo, que Jesus nasce. E esse povo era extremamente estratégico, extremamente organizado. Esse povo, vocês já ouviram aquela frase, todos os caminhos levam a Roma? Já ouviram? Todos os caminhos levam a Roma? É verdade. Todos os caminhos daquela época levavam a um centro político que era Roma. Por quê? Porque o império era muito grande. E eles fizeram estradas para que o exército pudesse se deslocar do centro de Roma para os locais mais longínquos do império, com muita facilidade para proteger as fronteiras. Eles estruturaram a economia. E nesse tempo de Jesus, havia algo chamado Pax Romana, ou seja, paz romana. Existia uma paz, apesar de toda a perseguição, toda a imposição, ainda havia uma paz que os povos fora do império não podiam saquear as nações que estavam dentro do império. É nessa época que Jesus nasce. É nessa época que a religião que havia sido imposta por Alexandre o Grande estava em declínio. As pessoas já não aguentavam mais as histórias dos deuses do panteão, de Zeus, Hades, Poseidon, que eram deuses poderosíssimos, mas com sentimentos humanos e um caráter completamente questionável. Eles já não aguentavam mais, todas as maldições vindas desses deuses. Então eles estavam buscando novas experiências. E agora eles estavam se abrindo à feitiçaria. E a feitiçaria, que eram as religiões de mistério, estavam ganhando força. E é justamente nesse tempo que Jesus nasce. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque Paulo vai dizer, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. É nesse tempo que Jesus nasceu. É o tempo em que ele nasce e a pregação do Evangelho tem possibilidades de alcançar todos os rincões do império. Por quê? Porque tem facilidade de transição. Tem facilidade de transição por causa das estradas. Tem possibilidade de alcançar, a mensagem do Evangelho tem possibilidade de alcançar todos os rincões do império. Por quê? Porque o comércio está aquecido. Você tem navios, rotas marítimas sendo feitas o tempo inteiro. E Paulo então pode usar isso para alcançar os gentios. Por que eu falei isso? Porque tinha uma língua só. Uma língua só. Então todo mundo podia ouvir a respeito do Evangelho. Porque todo mundo falava pelo menos o grego, porque era a língua comercial. O que eu estou querendo dizer com isso? O nascimento de Jesus é um evento tão importante que Deus guiou a história humana, a história política, a história das nações, para poder focar nesse momento, para poder nos mostrar como é importante o nascimento desse menino e como o nascimento de Jesus é o centro da história humana. Agora, o autor vai concentrar essa história e ligar essa história, a história desse menino, à história de um outro homem, que eu gostaria de tirar alguns ensinamentos. A história de Jesus, ela sempre está ligada a alguns movimentos.
alguns movimentos na humanidade. O primeiro movimento é o movimento da rejeição. Você pode ver que assim que os magos chegaram para Herodes, Herodes rejeitou imediatamente a notícia a respeito de Jesus. Nem todos vão aceitar a notícia a respeito de Jesus. É interessante porque nós falamos que os reis magos vieram do Oriente, né? Aí tem o Baltazar e tem o nome dos outros dois, eu esqueci. Mas vocês perceberam que a Bíblia não fala que eles eram reis? Não fala o nome deles, né? Só falam que eram magos vindo do Oriente. Só isso. E é interessante, porque esses homens, eles não eram adoradores do Deus de Israel. Eles apenas eram astrólogos, provavelmente homens que tiveram contato com os ensinamentos de Daniel, porque Daniel viveu os seus dias no Oriente, ainda quando Israel era escravo de Babilônia e dos medo-persas. E lá ele foi o grande líder dos religiosos daquela época. Talvez eles tiveram contato com os ensinamentos de Daniel e agora, movidos pelo ensinamento de Daniel, conseguiram, como astrólogos que eram, eles perceberam que uma nova estrela surgiu. E aquela nova estrela, então, eles entenderam que era o símbolo do nascimento de um grande rei. E eles começaram a seguir aquela estrela. E a estrela os levou até Jesus? Não, a estrela os levou até Jerusalém. Por que levou até Jerusalém? O texto vai contar. O texto vai dizer, o texto diz que quando eles falaram para Herodes, Herodes mandou chamar os líderes religiosos. Chamou todos os líderes religiosos, provavelmente o sinédrio, composto dos fariseus, dos saduceus, do sumo sacerdote. 70 homens, os principais, os cabeças, os mais inteligentes de Israel, foram chamados para poder avaliar o que aqueles homens haviam dito. Olha, tem uma estrela, um novo rei nasceu e ela está aqui sobre Jerusalém. O que está acontecendo? Herodes chama e eles, então, vão fazer uma análise das Escrituras. E os líderes vão dizer, as Escrituras dizem que o menino não vai nascer em Jerusalém, ele vai nascer em Belém. Sabe por quê? Porque apesar das coisas naturais nos indicarem que existe um Deus, a maneira de nós conhecermos quem é Cristo é por meio das Escrituras. É elas que testemunham de Jesus, é elas que nos ensinam a respeito do Cristo, é elas que falam quem é esse menino. É por isso que elas são tão importantes. Mas a intenção de Herodes, em momento algum, era ajudar os magos. Ele tinha uma intenção maligna, maldosa por trás. E a história é ligada à história de Herodes, porque a rejeição, geralmente, ela vem movida por perseguição. Às vezes uma perseguição muito velada, às vezes com uma brincadeira que te desmotiva, às vezes com uma palavra que te ofende, outras vezes matando, decapitando, como eu vi essa semana, alguns sendo mortos, decapitados. Mas a rejeição de Cristo é uma coisa que ela é natural na humanidade. E é interessante que a Bíblia diz que quando Herodes ouviu a história que os magos contaram, ele ficou profundamente alarmado. Ele se alarmou e toda a Jerusalém com ele. Mas por que um homem fica alarmado e a Jerusalém fica alarmada também? Uma cidade inteira é alarmada por causa do nascimento de um menino. Só um homem louco fica alarmado por causa do nascimento de um menino. E aí você vai entender por que Herodes foi quem foi, se alarmou como se alarmou e mandou matar as crianças como mandou matar. Porque ele manda matar todas as crianças da cidade e dos arredores, de 2 anos para baixo. Herodes era um homem que chegou ao poder porque tinha uma amizade muito grande
com o imperador. E então, por causa dessa amizade, ele ganhou o título de rei daquela região. Só que ele tinha uma megalomania tão grande e um desejo, uma gana pelo poder tão grande, que uma vez ele começou a suspeitar que os parentes da esposa dele, Mariana, estavam ganhando muita notoriedade na cidade. Então ele armou contra os parentes da sua esposa e matou todo mundo. Dizimou todo mundo. Esse era Herodes. Esse mesmo Herodes, ele, vendo que ele precisava ganhar mais poder, ele pegou o seu sobrinho e colocou o seu sobrinho, ele nomeou o seu sobrinho como sumo sacerdote de Israel. Um menino que não tinha os seus 17 anos, agora era sumo sacerdote, só que ele era muito carismático. Era um menino que desde jovem contagiava pelo seu carisma. E quando ele percebeu que o menino estava ganhando notoriedade por causa do papel que estava desempenhando entre o povo, e que o povo estava gostando do menino, ele mandou enforcar esse menino. Esganar o menino. A sogra dele, vendo isso, se desesperou, fugiu, foi embora para o Egito. Ele pensou que a sogra estava promovendo algum golpe, mandou seus soldados irem até o Egito procurar a sogra dele. Ela tentou fugir, armando um cortejo fúnebre para ela fugir no meio do cortejo. Não deu certo, descobriram, mataram a sogra dele. Não satisfeito com isso, ele pegou seus 2 filhos e mandou estudar em Roma. Aí, a sua esposa, a sua irmã, Salomé, que tinha um caráter tão questionável quanto o irmão, falou assim, os seus filhos, eles estão indo estudar fora, no centro da política, e quando eles voltarem, eles vão ser mais inteligentes que você. E eles vão tomar o seu reino. O que ele fez? Mandou matar os 2 filhos. Mandou matar os 2 filhos. Esse era Herodes, um homem profundamente sedento por poder. E agora, a notícia que chega para ele é qual? Nasceu um novo rei em Israel. Vocês podem imaginar os olhos vermelhos desse homem de ira. É só mais um que está tentando tomar o meu trono. É mais um que está tentando tomar o meu poder. Esse Herodes, por causa disso, foi chamado pelo imperador para prestar contas dessas atrocidades. Quando ele saiu de Israel para ir para Roma, com medo da esposa dele traí-lo enquanto ele estava de viagem, ele mandou matar ela. Aí, na conversa com o imperador disse e mandou proclamar publicamente: é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. É esse homem que está reinando no tempo de Jesus. E agora esse homem está sedento por Cristo. Sedento por descobrir quem ele é. Porque é isso que os inimigos da cruz de Cristo fazem. Eles tentam acabar com a ideia do nascimento de Jesus. O que nós percebemos no nosso mundo ainda hoje são pessoas que se levantam contra o nome de Cristo. Às vezes de maneira aberta, como nós estamos vendo no plenário. Às vezes de maneira velada, como nós estamos vendo no nosso sistema organizacional, político e ideológico. De uma ideologia que atinge a nossa sociedade e que tenta extrair da nossa população a ideia da existência de Cristo, a ideia da existência de Deus. Não obstante, nós também precisamos ver que existem não apenas aqueles que
repudiam a Cristo e perseguem, mas nós temos aqueles que querem a Cristo, mas não o conhecem. Nós podemos ver que Herodes manda chamar os líderes religiosos, os cabeças, aqueles que conheciam de teologia, os melhores. Eles vão até Herodes e eles sabiam tudo a respeito das Escrituras, tudo a respeito da Bíblia. E eles disseram, olha, não, o rapaz não vai nascer aqui, está tudo errado, é em Belém. Por quê em Belém? Porque a profecia diz que não existe pão em Belém. Ou seja, não existe pão, e Belém significa casa do pão, não existe pão na casa do pão, mas Deus vai enviar o pão vivo que desceu do céu aonde? Na casa do pão. É lá que vai nascer o Cristo. Eles sabiam disso, mas esses vão ser também os líderes religiosos que durante o ministério de Jesus não vão reconhecer o Messias, mesmo estando diante dele. Então tem gente que sabe muito, mas que não consegue identificar quem é Jesus. Que não sabe realmente identificar a pessoa de Cristo. E que coloca a sua fé não na pessoa de Cristo, mas na estrutura religiosa, no sistema religioso, no legalismo, na sua própria performance religiosa, nas suas boas ações. Meus irmãos, Cristo, o nascimento dele, significa que nós somos todos aqui, sem exceção, incapazes de resolver o nosso próprio problema. Religião não pode resolver o nosso problema. O único que pode resolver o nosso problema é Cristo. É Cristo. Nós podemos saber muito a respeito de religião, mas se nós não reconhecermos Cristo como nosso Salvador, ainda assim todo o nosso conhecimento vai ser inútil. Inútil. E por último, nós temos outro tipo de pessoa. Aquela pessoa que procura com ansiedade se dobrar diante de Cristo, que são os magos. São pessoas que não tinham muito conhecimento, não sabiam muito bem quem era esse menino, mas estavam na caminhada, na jornada, com profundo anseio, com profunda paixão, com profundo fervor, para saber quem é o menino da manjedoura, quem é o menino que nasceu, quem é o menino da estrela, quem é esse rei que nasceu. É gente que está, com profundo desejo de conhecer a Cristo, de amar a Cristo e de adorá-lo. Foi o que esses homens fizeram. Eles chegaram diante de Jesus e adoraram. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eles não adoraram a Cristo na manjedoura, como nós fazemos todo ano aqui. Pode ver no seu texto aí que vai falar que eles entraram em casa e não na estrebaria. Se você ver, o texto vai dizer que quando Herodes pergunta para ele o tempo da estrela, e depois no final ele faz a associação com a matança das crianças, Jesus já tinha mais ou menos 2 anos. Já tinham se passado quase 2 anos do nascimento de Jesus na estrebaria, quando os magos chegaram para poder adorá-lo, para poder reconhecê-lo. É por isso que Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo, para garantir. Esses homens passaram todo esse tempo procurando o menino da estrela. A nossa vida, a nossa jornada, é procurando saber quem é o menino da estrela, ter um encontro com esse menino da estrela, para experimentarmos o que os magos experimentaram. Diz as Escrituras que quando eles viram que a estrela parou, que eles então descobriram que encontraram um menino, eles se encheram de profunda alegria.
e adoraram aquele menino. Essa é a nossa história. Quando nós nos encontramos com Cristo, o nosso coração é cheio de uma profunda alegria, uma alegria que não é circunstancial, ela é supracircunstancial, ela não está ligada com os nossos próprios feitos, a nossa própria performance, está ligada simplesmente com o reconhecimento da divindade do reino, da soberania do Rei que está diante de nós, o Cristo de Deus. Esse que pode nos dar a salvação. É isso. Nós aprendemos que na humanidade tem muita gente. Tem aqueles que perseguem a Cristo, se opõem a Cristo. Tem aqueles que dizem que querem a Cristo, mas não sabem nada a respeito dele. E tem aqueles que procuram com fervor e amor se encontrar com o menino da manjedoura. Que nós sejamos esse último grupo, o grupo dos magos, que encontram, que procuram, que se for necessário, sai de longe, só para poder ter a experiência da alegria. A experiência da alegria de estar com Jesus. Amém? Deus abençoe a nossa vida e que o Natal, então, possa nos remeter a isso, a esse privilégio de termos encontrado o Cristo da alegria.